E aí, pessoal, que é o Elias, estamos aqui de volta para a gente dar continuidade à nossa discussão sobre os modelos de desenvolvimento econômico no Brasil, né, e as contradições que a modernização e industrialização do Brasil produziu, né, e que de certa forma não deu conta de resolver tantos problemas, tá? É importante que vocês façam a leitura do capítulo. Também é muito importante que vocês tenham visto as aulas anteriores, né? Quem não viu, por favor, veja, né? As aulas sobre o período do Getúlio Vargas, também a aula sobre o período lá do Kubitschek. Hoje a gente vai falar especificamente sobre o período ali Jânio Quadros e João Goulart, né? E os modelos que esses dois governantes pretendiam, né, implementar para solucionar parte desses problemas, sendo provavelmente o principal problema a alta inflação, que, como eu falei, lá no governo do Juscelino Kubitschek só vinha aumentando em decorrência dos inúmeros empréstimos que foram feitos, né? E a desvalorização consequente, né, da moeda nacional. Então, tanto Jânio Quadros como João Goulart, eles vão pegar o Brasil, né, justamente ainda de certa forma não, mas inteiramente, né, inserido numa grave crise econômica ocasionada aí por essa dívida externa gigantesca e uma inflação crescente, né, que não demonstrava sinais de redução, tá? Então, a política econômica do governo do Jânio Quadros, ela é marcada pela chamada política de austeridade, assim, né, no sentido de que ele vai passar a controlar, né, gastos públicos. Isso quer dizer reduzir investimentos em setores públicos, significa corte de empregos, né, no caso do setor público, enfim, uma série de medidas que tendem a restringir ou reduzir o gasto do Estado, né, reduzir o gasto do Estado, principalmente para dar conta da dívida externa, né, porque a dívida era realmente absurda. Ele até tentava, né, negociar essa dívida justamente para facilitar o seu pagamento, reduzir os juros no que é cobrado sobre essas dívidas, né? Porque o que acontece muitas vezes, né, em muitos países, é o fato de que a dívida, ela passa, né, ela constantemente ali, ela multiplicada por juros, né? E aí esses juros é o que torna essa dívida muitas vezes quase que infindável, né? Ela quase não tem fim, porque você, quanto maior o tempo para pagar, maior os juros. Esses juros geralmente são realmente bem altos, né? E como também são valores muito altos, esses juros ele vai avançando. Então muitas vezes muitos países passam décadas, né, pagando uma dívida e aí o Jânio Quadros buscou negociar essa dívida, né? Negociar o pagamento de todos esses empréstimos contraídos lá durante o governo do Juscelino Kubitschek. É importante entender que a dívida externa não foi criada, tá, pelo Juscelino. Na verdade, ela já existia, né? O Estado ele está a todo momento aí, né, contraindo empréstimo para investir em setores e tal. Então é uma coisa que ela existe constantemente, mas foi alavancada aí, né, principalmente aí após o governo do Kubitschek. O Jânio, né, ele buscou mudar, né, romper aí com a política do Juscelino, né, que é a de imprimir papel moeda, né? Por quê? Você imprime esse papel para poder, né, pagar e saldar os débitos, né, aquilo que era devido, né, pelo Estado. Só que qual é o problema de imprimir dinheiro, né? Muita gente até já me perguntou isso. Qual é o problema? Por que não imprime dinheiro, né? O problema não é o dinheiro. Mas tem um problema fundamental, né, na economia, que é porque quanto mais dinheiro tem em circulação, maior a desvalorização da moeda. Então, o que acontece? Se eu tenho mais dinheiro circulando, a maior quantidade de dinheiro circulando, menos esse dinheiro vale.
né? Então, o que que acontece? Inflação, né? Porque o dinheiro vai valer menos, consequentemente as coisas ficam mais caras. Então, para tentar frear a inflação que vinha avançando ano a ano, desde o início, né, lá do governo do Juscelino, e isso começa a avançar com mais velocidade quanto mais se aproximava do fim do governo ali do Juscelino Kubitschek, né? Então na década de 60 a inflação já estava voando, né? Então ele resolve parar, né? Abandonar essa política de imprimir dinheiro para pagar determinadas dívidas. E aí que vai dar certo? Não, né? O Jânio Quadros não consegue ter nenhum tipo de sucesso realmente efetivo com todas essas políticas. E mesmo com tudo isso, a dívida continuava gigantesca, a inflação continuava subindo com muita velocidade e então ele acaba que não conseguindo mudar muito o quadro geral da economia brasileira. Lembra que ele renunciou, né, lá em agosto de 60, né? 61, desculpa. E aí, o que é que ele podia fazer, né? Então, quando ele sai do poder, quando ele renunciou lá, o João Goulart recebe assim, né, entre aspas, porque vocês lembram da situação lá da crise sucessória e aquela coisa do parlamentarismo e tudo mais. Mas o fato é que o João Goulart, quando ele recebe o país basicamente como o Juscelino Kubitschek havia deixado, né? E, e se a gente pensar, né, que o João Goulart ele só vai obter poderes reais de presidente lá em 1963, depois do plebiscito e tal, aquela coisa toda, ele basicamente não tinha muita coisa a se fazer, né? Então, da mesma forma, quer dizer, da mesma forma entre aspas, né? Da mesma forma no sentido de que o João Goulart também buscou combater principalmente a dívida e a inflação crescente, né? E aí, aliado a tudo isso, buscou modernizar, né, a sua forma, rompendo com o plano de modernização do Juscelino, mas buscou modernizar a sua forma, o capitalismo, né, no Brasil e mudar determinadas realidades socioeconômicas, né? Então, austeridade fiscal, né, fundamental para a redução desses gastos. O João Goulart vai buscar, né, estabelecer esse pagamento, né, das dívidas que o Brasil havia contraído ao longo desses anos, mas o fator fundamental, né, chamado, que fazia parte aí desse plano econômico, né, que era o plano trienal, é as chamadas reformas de base. Então, as reformas de base, elas basicamente, né, tinham como objetivo a modernização, mas uma modernização que se pretendia diferente daquela promovida pelo Juscelino Kubitschek. Então, enquanto o Juscelino Kubitschek produz um processo de modernização que era voltado, né, para as classes mais abastadas urbanas, as classes médias e altas urbanas, que privilegiou muitos grandes proprietários e tudo mais, o João Goulart vem na contramão, né, propondo as chamadas reformas de base que buscavam a transformação de setores fundamentais, né? E uma das pautas fundamentais da reforma de base era a chamada reforma agrária, né? Já que o Brasil é um país que possui uma grande concentração fundiária, né? Que é a concentração de terras. Uma grande parte da concentração da terra no Brasil ela está concentrada nas mãos de um pequeno grupo, né, de pessoas. Então, a reforma agrária ela basicamente buscava desapropriar, né, aquelas propriedades que eram consideradas improdutivas, né, que não tem nada sendo plantado lá, ou abandonadas, né, e aí essas terras seriam então distribuídas a pequenos e médios produtores, né, já que a terra está lá improdutiva, né, a intenção era ampliar essa possibilidade de produção e desenvolvimento aí, no caso no campo, por exemplo, né? Só que, como a gente sabe, a reforma agrária foi, né, um dos grandes fatores que fundamentou e que fez com que
a elite, né, e também os militares se sublevassem aí contra o João Goulart, e aí você vai ter o golpe lá de 1964. Então, quer dizer, a modernização no Brasil, ela entrou em contato aí com muitas, vamos dizer assim, direções, né, e também com interesses muito diversos, né. A reforma agrária ameaçava, né, e ameaça, na verdade, ainda hoje, porque nunca ocorreu de fato, né, principalmente esses grandes proprietários de terra, né, que em grande maioria, né, tem medo, né, justamente de perder essas terras, né. Então, quer dizer, mas o Brasil é um país marcado por uma grande quantidade de latifúndios improdutivos, né. Latifúndio improdutivo é quando você tem uma grande propriedade de terra que não tem nada, só é mato, ou então só tem, ou só é cercado ali e ninguém pode entrar, mas também não produz nada. Então essa é uma característica, né, que nunca foi muito mexida. E aí isso está ligado a todo um desenvolvimento histórico, né? O Brasil sempre foi um país que teve uma elite agrária muito forte, né? E hoje, né, você tem ainda uma parcela muito forte do chamado agronegócio, né, que é, com certeza, né, dos setores aí econômicos e políticos, aqueles que são mais contrários a esse tipo de reforma. Então, quer dizer, aqui a gente tem uma proposta de desenvolvimento um tanto diferente daquelas que estavam sendo pautadas até então, né? Mas que também não foge muito, né, do desenvolvimento, da lógica de desenvolvimento de um capitalismo moderno no Brasil, né? A exemplo, muitas vezes, de países europeus, tá? Então, basicamente, pessoal, a gente tem essas formas aí, essas políticas econômicas. Aqui tem uma tabela falando, do ano de 1963, né, demonstrando aí, só para vocês terem noção da situação econômica, né, que o João Goulart ele pega, né, o Brasil. Nós temos o PIB crescendo 1% ao ano, né, uma inflação de 78%. Então, quando a gente pensa em inflação de 15%, a gente já está chorando aqui porque as coisas aumentam, né? O preço muito rápido, o salário, o valor, né, os salários se desvalorizam muito rápido. E aí imagina uma inflação de 78%. O Brasil exportava, né, cerca de 1,4 bilhões de dólares, e mais importava aí cerca de 1,3 bilhões. Então havia aí uma relação muito próxima. E a dívida externa aí beirando os 4 bilhões de dólares, né, um valor realmente estratosférico. Então dá para a gente ter uma noção de como o desenvolvimentismo lá do Juscelino Kubitschek ele foi caro, né? Caro tanto no aspecto econômico como também no aspecto social. Né? Aqui o João Goulart na assinatura lá dos planos trienais, né? Isso aí, tá? Então, pessoal, por hoje é só, né? A aula mais curta, mas para a gente ter uma ideia, né, desse processo de como é que ele se dá, tá bom? Então, leiam o livro de vocês, não deixem de fazer as anotações, tá? O que precisar, tiver dúvida, manda lá no Google Class para eu poder responder e a gente vai conversando. Também é muito importante, pessoal, vocês darem lida, né? Na internet tem muita coisa. Agora sim, sempre procure ler artigos científicos, né? Tem muitos artigos legais sobre esses períodos, busquem fontes confiáveis, tá? E aí, qualquer dúvida, estou aqui para responder. É só mandar lá no Google Class que a gente conversa. Bom, então, muito obrigado e até a próxima.